Curitiba agora vai ter a sua própria Times Square. No dia 2 de dezembro de 2024, o prefeito Rafael Greca assina um decreto 1871 que estabelece a criação do Distrito da Mídia aqui no centro de Curitiba. Basicamente, ele é compreendido pela Marechal Deodoro, rua famosa aqui no centro, e vai desde a Travessa da Lapa até a Praça Zacarias. E o decreto ele é muito mais permissivo com peças publicitárias, telões, letreiros, televisores, anúncios nas empenas cegas nas fachadas dos prédios que estão nessa rua. E a justificativa é atrair mais pessoas para o centro, é atrair mais turistas para essa região, fazer da Rua Marechal Deodoro algo como é na própria Times Square, como é na Shibuya Crossing em Tóquio, ou como é na Trafalgar Square em Londres, esse lugar turístico de publicidade e anúncios. E além disso, aumentar os programas de parceria público-privada, tanto gerando espaços de anúncio e publicidade para as marcas, quanto conseguindo arrecadar com elas. E até o prefeito eleito, que vai assumir ano que vem, Eduardo Pimentel, fez um post em seu Instagram compartilhando a assinatura do decreto e endossando a ideia. E até compartilhando um estudo de perspectiva, uma imagem que mostra como deve ficar a Rua Marechal Deodoro. Mas para a gente conseguir imaginar o que isso vai afetar na vida das pessoas e como isso vai afetar na dinâmica urbana, eu vou sair agora e vou caminhar ali na Rua Marechal Deodoro para a gente trocar uma ideia de como que vai funcionar essa nova Times Square. Uma vez aqui mesmo no canal perguntaram qual que era a Avenida Paulista de Curitiba. Qual que era a avenida com cara de cidade grande, né? Aquela avenida movimentada, que é geralmente a mais importante do município. E na verdade, meio que Curitiba não tem essa avenida. Mas as pessoas nesse próprio comentário responderam que a que mais se assemelha a essa característica, essa descrição do que seria uma avenida paulista, é a Rua Marechal Deodoro, que não é uma avenida, é uma rua, mas tem jeitão de avenida, né? E é aqui o palco desse setor da mídia, né? Agora esqueci o nome da... É aqui que vai ser, basicamente, a Times Square curitibana. Nesses paredões, nesses prédios que terão os telões, os letreiros, os neons. Na verdade, não exatamente aqui. Esse aqui é o começo da rua na parte central, pelo menos. Ela começa umas 3 quadras para trás, mas aqui é onde ela fica mais adensada, onde ela fica mais cheia, né? Onde ela fica com essas várias faixas, essas 4 faixas de carro aqui, enfim, aqui onde ela é de fato a grandiosa Marechal Deodoro. Não exatamente aqui, esse setor da mídia, ele é um pouco mais para frente ali depois da Travessa da Lapa, mas eu decidi começar andando desde aqui para vocês sentirem a vibe da rua, né? Para vocês entenderem como que é a Marechal Deodoro, e especialmente nesse horário, que acho que é o horário mais movimentado dela, que é o horário de pico, né? Hoje é uma terça-feira, são 6 horas da tarde, então as pessoas estão de fato saindo do seu trabalho, tanto para ir pegar o ônibus, tanto de carro em direção aos bairros, né? Então, com certeza, é o horário mais movimentado dela e talvez o mais especial, o mais importante para a gente entender as dinâmicas dela. Beraldo, fala logo a sua opinião, eu sei que você vai criticar. Calma, antes disso, eu queria te lembrar, na verdade, porque eu sei que você sempre faz, de deixar seu like nesse vídeo, curtir o vídeo, hypar o vídeo se aparecer essa opção para você, e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no Beraldo Anda e é a primeira vez que está vendo, ou se você já viu outros vídeos e não se inscreveu, agora é a sua hora de se inscrever e não perder mais nenhum vídeo. Se quiser me apoiar de outras maneiras, você pode compartilhar esse vídeo, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos, ou você pode também fazer doações através do Valeu Demais, ou comprar alguma coisa pelos meus links de associado da Amazon, que me dá uma leve comissãozinha por isso. Bom, dito isso, eu queria falar que a Avenida Marechal Deodoro, eu concordo que ela tem esse aspecto de cidade grande, né? Ela tem esse aspecto de capital, ela tem esse aspecto de
de movimento, né, de desenvolvimento, porque são muitos prédios comerciais, são muitos prédios escritórios, é muita gente andando, é muito carro. Então ela é quase que o resumo do que uma cidade brasileira grande é hoje, né? E faz sentido a gente pensar nela como palco para decretos, para intervenções do governo municipal, né, a fim de revitalizar ou de melhorar essa área de alguma maneira, né? Então, dito isso, eu entendo os propósitos do decreto, né? Eu entendo você querer transformar toda essa região aqui num centro turístico, tal como é uma Avenida Paulista, mas para uma pegada mais diferente, né? Uma pegada mais high-tech, né? Que seria a proposta com os telões, seria a proposta com o neon. Eu entendo todo esse rolê, né? E eu entendo também que esse decreto para a prefeitura é muito, muito vantajoso, porque simplesmente ele não é nada oneroso, né, para a própria prefeitura. O máximo de custo que a prefeitura tem é custo operacional, de aprovação de projeto, de sei lá, deslocamento de fiscal, tá ligado? Esse é o máximo. Ela não tem nenhum custo de construção, ela não tem nenhum custo de implantação desse projeto. É simplesmente liberar, e daí quem faz essa gestão, quem faz o projeto e execução dos outdoors, da comunicação visual, é simplesmente todo o setor privado. Então eu entendo também o quão fácil é fazer esse projeto, e que a princípio só traz benefício, né? Você pega essa região, que a princípio não é turística, ela é muito movimentada, mas eu entendo que seja mais por pessoas locais que trabalham, que moram aqui, e ainda você tem custo zero do rolê, né? Ainda pegando um aspecto de puxar uma sardinha para Nova York, para Tóquio, né? Além disso, uma coisa que eu não comentei na introdução, mas que Curitiba ela tem uma história, ela tem um passado nesse lance da comunicação visual, da mídia paga, né? Curitiba tem muito outdoor digital, tem muito telão, tem muito comunicação diferente, assim. Então, acho que ela até quer manter essa característica, né? Ela até quer fazer com que isso seja mais ativo ainda no cenário brasileiro. Bom, aqui é a Travessa da Lapa, né, onde é exclusiva para ônibus, né, aqui tem o terminal central, o FPE, Santos Andrade, e a partir daqui que começa o setor da mídia. São nesses prédios aqui onde a prefeitura liberou a colocação de propaganda, de anúncios, né? É a partir daqui até a Praça Zacarias, que é até onde eu vou andar, que vai acontecer essa Times Square dos Pinhais, né? Pra gente chamar assim. E qual que é o lance do decreto, antes de eu dar de fato a minha opinião? Tá vendo os prédios aqui? Tá vendo essas laterais deles? Onde não tem janela? Isso na arquitetura a gente chama de empena cega, né? Que é basicamente uma face opaca, uma face sem janela, sem abertura, sem nada. Isso aqui também, acima da tabuleta do outdoor da loja, também pode ser considerado de certa forma uma empena cega, né? Mas ela é bem mais comum nas laterais dos edifícios, ainda mais nesses edifícios super próximos, pertinhos um do outro. Isso é muito comum, né? Tem muita empena cega. Então o que o decreto fala? O decreto fala que onde tiver essas empenas cegas, e ele caracteriza essas empenas cegas como lugares que não são necessários para o acesso à edificação, né? Então, obviamente que isso aqui não é uma empena cega, é um acesso à edificação, ou lugares que são necessários para iluminação e ventilação. Se não tem isso, ele é uma empena cega. Basicamente onde não tem janela, né? Não tem abertura, nada. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma empena cega. Tem umas aberturas ali, mas você pode fazer em volta dela. E daí, além disso, o decreto estabelece quais medidas você pode fazer esses painéis. Então, você pode usar até uma vez a área
dessa superfície. Então, se essa paredona tiver 50 metros de altura por 20 de largura, você pode usar essa área toda, né, como um outdoor, como um espaço de mídia. E daí também você pode ir até a altura final da edificação. Então, se ela vai até o 30º andar, você pode ir com seu outdoor até o 30º andar, né, acompanhando a edificação. Ali, por exemplo, ó, tem um predinho ali atrás, que é o prédio histórico, que também tem uma empena cega. Ali também entra nesse decreto. Além disso, tem que respeitar alturas livres até a calçada, de distância do meio-fio, aquela coisa toda. Dito isso, novamente, qual que é a minha opinião? Uma coisa, edificações históricas como essa aqui, por exemplo, você tem que seguir a legislação do IPHAN, né, dos órgãos de regulação de patrimônio histórico, que eu imagino que deva ser bem restritivo quanto a isso, mas tenho minhas dúvidas. Pessoal, assim, eu entendo de verdade esse projeto, mas eu não concordo em totalidade com ele. E por que eu não concordo? Porque eu não acho que vai trazer turista, porque eu não acho que vai ser uma coisa que vai trazer recursos para a prefeitura. Pelo contrário, né? Eu acho que é uma coisa que traz muito recurso financeiro para a prefeitura, traz muito benefício para as marcas, né, de anunciar isso tudo. Com certeza vira uma atração turística, né? As pessoas vão vir, vão querer ver, ainda mais se ficar bem bonito, se ficar bem moderno, se ficar bem high-tech. Mas eu acho um pouco incoerente, dado as últimas políticas que a prefeitura de Curitiba teve, né? Eu não sei se vocês lembram, vou pôr aí na tela agora, desse mural. Esse mural é do Jack Nicholson, em O Iluminado, né, com a famosa frase: trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. Além desse painel, tinha esse aqui também, do Ray Charles. E, por exemplo, o painel do Jack Nicholson, a prefeitura mandou tirar. Ela mandou tirar. Era nessa região aqui, eu não passei, mas era nessas imediações onde começou o vídeo. Ela mandou tirar porque ela cobrava multa do dono do prédio, porque era considerado uma publicidade. E era um grafite, era uma arte urbana. E ela considerava aquilo irregular, ficava cobrando, e o fiscal ficava enchendo o saco numa arte que todo mundo gostava, que era muito foda, que caracterizava o centro de Curitiba de uma forma muito positiva, né? O do Ray Charles até teve um mínimo esforço de manutenção dela por parte da Fundação Cultural de Curitiba, mas assim, mínimo, assim, sabe? Foi bobo, e daí tirou também, virou um paredão cego. Quem sabe se já não era prevendo, né, alguma notícia, algum um foreshadowing que esse decreto ia entrar em vigor eventualmente, sabe? Então, assim, ela começa proibindo expressões artísticas urbanas, e daí vem agora e libera essa parte de anúncio. E assim, não tem como um artista competir com a empresa que vai anunciar, né? Então, esses prédios que agora poderiam ser painéis artísticos, não vão ser, eles vão ser uma propaganda gigante de alguma marca multimilionária, né? E vão ficar aqui piscando na nossa cara. Além disso, tem essa incoerência do que Curitiba já fez e como ela trata a sua arte de uma maneira até higienista, né? A atual gestão, e com certeza a gestão que virá, ela trata com muito higienismo, com muito elitismo algumas noções de arte, né? Algumas noções de expressão urbana, né? Para parecer que quer fazer Curitiba uma coisa que ela não é, né? Para tentar, não sei o que, lavar Curitiba, alvejar Curitiba de alguma maneira. Enfim, tirando isso, eu acho que esse lance de você priorizar um espaço urbano para propaganda, para publicidade dessa maneira que está sendo feita, ela é uma inovação que vai meio contrária ao que Curitiba fez, assim, sabe? Para onde Curitiba andou. Porque eu vejo, por exemplo, pelo menos minha visão, minha opinião, que você priorizar essa publicidade, esses letreiros, esses neons em larga escala numa região como essa, é você priorizar de alguma maneira cidades do consumo, sabe? Cidades consumistas, cidades que pensam no ser humano, nas relações pessoais como relações de comércio, sabe? Como relações de
de venda, assim, e não como relações humanas, relações sociais na cidade, sabe? E também você prioriza que essa publicidade, por exemplo, aquela ali, ó, aquilo ali é uma provinha, um mini exemplo do que poderia ser. É uma publicidade voltada para carro, né? Ela é bem melhor visualizada, ela é bem melhor vista se você estiver passando de carro, né? Onde você está a uma velocidade de 40 km por hora, né, por exemplo, e você consegue ver esses painéis à distância, você vai vendo um por um, aquela coisa toda. O pedestre, ele tá vendo o que vocês estão vendo agora, sabe? Ele não fica olhando as grandes fachadas lá em cima. A visão dele é muito mais focada nas fachadas dos comércios, nas galerias. A gente passou por diversas galerias. Por exemplo, ele tem a famosa galeria Hits, que tinha no cinema antigamente, né? Ou aqui já fechou, né? Porque já passou do horário. Mas o pedestre está muito mais olhando para a escala da altura dele, 1,50m, 1,80m, sabe? Então, não é uma publicidade, não é uma atuação voltada para a experiência do pedestre, para a experiência de quem está andando na calçada. E o turista ele anda na calçada. O turista quer essas relações da cafeteria, do sorvete, da lojinha, sabe? Da padaria, né? E me parece que isso é você andar um pouco contra nesse caminho da cidade para as pessoas, né? Tipo assim, não é uma coisa super danosa, né? Eu admito, não vou fazer um alarmismo que, nossa, vai destruir a cidade, vai ser o fim de Curitiba, né? Não vai acontecer isso, né? Vou ser bem pragmático. Mas eu acho paia do governo, da prefeitura caminhar nessa direção, sabe? Porque ela poderia muito bem dar um foco para as fachadas. Ela poderia muito bem dar incentivo financeiro, redução de impostos para você abrir um comércio, abrir um café na Marechal, dá muito mais incentivo para as galerias que a gente entra em algumas das vezes e elas estão vazias, estão abandonadas, estão feias. Será que não podia criar alguma política de isenção desses espaços comerciais, isentar um sei lá o que, sabe? Não sei de impostos. Mas não, ela pensa nessa coisa menos onerosa, que é só você dar uma canetada e você priorizar uma mídia, um tipo de comportamento voltado para o consumo, assim, sabe? Isso eu acho meio paia, isso eu acho que caminha um pouco contra a inovação, a sustentabilidade que Curitiba se propunha até uns anos atrás, até umas décadas atrás, sabe? Então é uma discussão muito mais filosófica, ética, do que pragmática. Pragmaticamente vai entrar mais dinheiro para a prefeitura, pragmaticamente as marcas vão faturar mais, pragmaticamente as pessoas vão vir para Marechal Deodoro para ver os telões, né? Pragmaticamente é isso que vai acontecer e talvez no futuro, no distante, se tiver um comportamento parecido com a Times Square, que além dos telões, que é o quê? Uma marca registrada de Nova York, aquela coisa toda, é o cartão postal da cidade, tirando ali o, sei lá, Park State ou a Estátua da Liberdade, pode ser que essa região vire uma zona peatonal, uma zona de pedestres, porque vem muita gente, as pessoas gostam de ficar ali, tem outras coisas para fazer, é cheio de comércio, cheio de coisa em volta, e daí, eventualmente, a Marechal Deodoro vire um grande calçadão. Mas, sinceramente, eu acho isso bem difícil de acontecer, né? Bom, eu cheguei até aqui a Praça Zacarias, que é o limite dessa intervenção, é o limite do decreto. Então ele é lá da Travessa da Lapa e vem até aqui a Praça Zacarias. O último ponto, eu já cheguei no meu destino final, mas eu preciso falar mais um ponto, que é sobre a arquitetura e a sua valorização. Assim, eu entendo que as empenas cegas elas sejam um enfeiamento da cidade, né? Eu entendo que às vezes você tá andando e vê aquele paredão, não é tão bonito, né? Eu já vi vários posts das pessoas criticando, falando, pô, coisa escrota, aquela coisa toda. Então eu entendo isso, mas eu entendo também que a relação das fachadas, da história dessas edificações é muito importante, né? Então eu fico me questionando só se com esse decreto, com essa permissividade, você não vai acabar eventualmente matando alguma dessas fachadas. Será que o edifício Pedro Demeter, com esse aqui, ó, esse rosinha,
será que ele não vai perder o protagonismo que ele tem? Será que ele não vai parar de contar a história que ele conta? Né? Será que os outros edifícios modernistas ali dos anos 50, 60, 80 de Curitiba, será que eles vão ficar apagados, consequentemente ficarão desvalorizados, consequentemente ainda ficarão vazios? Não sei. É uma coisa que eu me questiono se essa desvalorização da imagem, da fachada, da arquitetura em prol de uma fachada de mídia, né, de mídia paga, se isso não há pequenos edifícios, né? Mas aí é uma questão que a gente tem que ver como que as marcas vão funcionar nesses espaços, né? Como que os anúncios vão funcionar, como que vai ser os estímulos visuais, enfim, é uma questão que a gente só vai entender ao certo quando acontecer, né? Mas assim, pessoal, eu não queria demonizar isso tudo também, eu só queria trazer esse contraponto, porque é muito fácil a gente às vezes ver essa comparação. Curitiba vai ser uma Times Square agora, mas são contextos completamente diferentes, assim, sabe? São sociedades completamente diferentes e às vezes o brasileiro, principalmente governantes, gostam de fazer um copia e cola de situações específicas e às vezes burras, assim, sabe? Então, só pra gente ter esse treinamento de olhar e de questionar, né, como que será que vai ficar essa parte de Curitiba, como que vai ser usada pelas pessoas, como que vai ser andar aqui futuramente. E se de fato isso tudo entrar em vigor e acontecer, eu, Beraldo Anda, estarei andando pela Rua Marechal Deodoro e mostrando como que ela ficou de fato. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu queria falar muito mais com vocês, mas o nosso tempo já deu. E se você assistiu até aqui, se você gostou desse papinho, deixa um like, curta o vídeo, né? Você ajuda ao YouTube a entregar para muito mais pessoas esse vídeo. E também você me ajuda demais mostrando que gostou desse conteúdo, que gostaria de ver mais conteúdos como esse de análise urbana, de arquitetura, de urbanismo e de experiência pessoal da cidade, né? Também é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho que aparece quando você se inscreve, ativar o sininho para todas as notificações, que assim que eu postar um vídeo você vai receber ele em primeira mão aí no seu aparelho celular ou televisão. Também, se você quiser apoiar mais ainda o Beraldo, tem o clube de membros, tem o Valeu Demais e tem o link de associado da Amazon, onde você pode dar essa força gigantesca, tá bom, rapazes e rapazolas? Bom, então é isso. Fiquem bem, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!